Olá, vamos aprender então na prática como é que vence o medo, né? Sou o Dr. Maurício, sou aqui seu instrutor, seu mentor, vou te guiar nessa jornada para vencer esses medos que tanto têm paralisado a sua vida, dominado, assumido o governo, o controle, é o medo que está decidindo todas as coisas para você, e isso vai acabar a partir de hoje, se você aplicar tudo que você vai aprender nessa aula, exatamente, simplesmente assim, tá? Então, o que que nós vamos começar entendendo o que que é o medo e o que que é a imaginação do medo. O medo, você está passando por um caminho, escuta isso, eu sempre explico isso para os meus pacientes, é uma forma mais clara, mais simples de eu te trazer aqui esse conhecimento que vai te trazer cura, não é melhora, não é mudança, você precisa de cura, você precisa se libertar desses medos que têm paralisado a sua vida. Doutor Maurílio, eu tenho pânico. O pânico nada mais é, gente, que um dos tipos de ansiedade, que é o medo imaginário, tá? Então, nós vamos falar mais sobre isso no decorrer dessa aula. Então, mas a primeira coisa que você precisa entender, que você precisa conhecer, é a diferença de medo e a imaginação. Então, vamos lá. O que é o medo, doutor Maurílio? O medo é o seguinte, você está passando por um caminho e você vê uma cobra. Você vê uma cobra. Qual o sentimento que vai te dar? Responde aí agora para você. Você está passando por um caminho e você vê uma cobra. O que vai te dar? Qual o sentimento que vai gerar dentro de você? Ok, um sentimento de medo. Foi isso que você respondeu? Certo. Esse sentimento de medo que é real, você viu uma cobra, esse sentimento de medo, ele é bom. Fala com a sua boca assim, ó. O medo é bom. O medo é real. O medo, ele não é para travar a sua vida, não é para te paralisar. O medo é para te trazer um estado de alerta. Esse medo, ao ver essa cobra, é que vai fazer com que você tenha atenção plena no que você está fazendo para impedir que você pise nessa cobra, para impedir que você pegue essa cobra na mão, porque isso tem um risco realmente. Então, ó, fala com a sua boca, repete com a sua boca, escreve no seu caderno, é assim que você vai curar esse medo imaginário, você já vai entender. Então escreve aí, ó, o medo é real e o medo é bom. Doutor Maurílio, mas que loucura, como assim o medo é bom? Está travando a minha vida. Você vai entender que não é o medo, é a imaginação do medo. Então o medo real, ele é bom, e o medo real, ele não vem para parar a sua vida, ele não vem para te paralisar. O medo real, ele vem para que você tenha uma atenção plena no que você está fazendo, para que você não pegue nessa cobra, para que você não pule de um prédio de quinto andar. Eu tenho medo dessa altura. Não é um medo que te traz um sentimento, uma presença, uma atenção plena no que você está fazendo, para você analisar o risco que realmente existe de você estar ali naquela situação. Estão entendendo isso? Agora, escuta só o que é a ansiedade. Que é esse medo imaginário que tanto está travando a sua vida, que tanto está te atrapalhando, que vira uma doença, ok? É justamente você começar a imaginar, neste exemplo, que você está passando em ver uma cobra, te dá um sentimento de medo, que é real, que é bom. Impede que você pegue essa cobra na mão, faz você tomar uma atitude. Faz você tomar uma atitude. O medo, gente, ele é um sentimento real e necessário para a sobrevivência humana. Nós, seres humanos, chegamos até os dias de hoje porque o medo foi necessário, é um sentimento real, um sentimento bom, me traz alerta, me traz atenção plena, me prepara, faz com que eu tenha uma ação rápida, ou de dar uma pedrada nessa cobra, ou de trocar o caminho, ou de pular sobre essa cobra. Você está entendendo que o medo não é para te parar? A imaginação do medo é o que te para? Aliás, o que para é a sua imaginação. Então, nesse exemplo, esse sentimento de medo me traz um estado de sobrevivência, me traz uma atenção plena, um estado de alerta necessário para o momento. Realmente existe um perigo, tem uma cobra ali na minha frente, ok? Entenderam isso? Agora, o que é a imaginação do medo? É você começar a imaginar o seguinte: eu sempre passei por aquele caminho, porém, nessa única vez, eu vi essa cobra, ok? Agora eu começo a imaginar o seguinte: olha o poder da sua imaginação. Eu começo a imaginar que naquele caminho está cheio de cobra. E aí eu te pergunto: isso é real ou isso é fruto da minha imaginação? Eu começo a imaginar que naquela região toda ali tem cobra. E eu passo a não frequentar mais aquela região. Eu passo a ter medo em passar por ali. Gente, é real, tem cobra em tudo quanto é lugar ali naquela região. A minha imaginação vai além. Eu começo a imaginar que na minha casa tem cobra, no meu quintal tem cobra.
Daqui a pouco, gente, observa se não é isso que está acontecendo com você, exatamente isso que está acontecendo com você. Você começa a imaginar que tem cobra no seu guarda-roupa, tem cobra no seu quarto, na sua cama. Gente, isso é fruto da imaginação e o nome disso é ansiedade. O nome disso é imaginação do medo, não é um medo real. 98% desses medos que estão na sua mente nunca irão acontecer. São frutos da sua imaginação. Doutor Maurílio, qual que é a causa disso? A causa disso é as crenças limitantes, é a programação mental que você tem desde a sua infância que foi construída. Uma programação mental de rejeição, de medo, de abandono, de insegurança. Quantas vezes, especialmente dos 6 aos 12 anos, você se sentiu insegura, desprotegida, você sentiu medo? Essa programação de medo, essas memórias, estão aí armazenadas no seu subconsciente. E são elas responsáveis por fazer com que a sua imaginação comece a imaginar medo em situações triviais. Em situações que o sentimento de medo, ele é bom, é necessário. Você realmente viu uma cobra ali. Agora, começar a imaginar que tem cobra em tudo enquanto é lugar, isso já é ansiedade. Isso é imaginação do medo que não existe. Isso é culpa, a causa disso são as crenças limitantes, a programação mental que você tem, que foi estabelecida lá na sua infância, de tudo que você viu, de tudo que você ouviu, e de tudo que você sentiu, de tudo que você viveu na sua infância e na sua adolescência, que trouxe esses traumas, essas crenças limitantes, essa programação mental do medo. Entendido isso, você precisa entender o seguinte, que o sentimento de medo ele é real e ele é bom. Eu estou passando um caminho e vi uma cobra, ok? Eu começar a imaginar que tem cobra em tudo quanto é lugar, que tem cobra na minha casa, tem cobra no meu quintal, tem cobra no meu quarto, isso já é fruto da minha imaginação e a sua mente mente. Fala com a sua boca assim, ó, a minha mente mente. E nessa batalha, a sua mente tem vencido. Porque o seu cérebro, entende isso aqui também, ó, muito importante para a sua cura, para você vencer o medo nessa aula, porque não é a promessa aqui e não é uma promessa. Meus pacientes, meus alunos se curam com esse entendimento e com as técnicas que eu vou te ensinar aqui simples, técnicas simples, mas é necessária para você se curar desse medo. Entenda, não existe um comprimido, não existe um comprimido contra o medo. Não existe um comprimido que vai fazer você curar esse medo, ok? É dessa forma que você vai aprender aqui. Não tem outra forma, não tem outro caminho para você se curar. Eu não estou falando de melhora, eu não estou falando de mudança. O que você merece, o que você vai ter aqui, se você colocar em prática o que você vai aprender aqui, é cura definitiva desses medos que estão aí dominando a sua vida, dominando a sua mente, te dominando, assumindo o governo, o controle total da sua vida, ok? Então, o que você precisa entender? Então, a ansiedade é a imaginação do medo. O medo é real e é bom. Até aqui, entendido. Você precisa entender e você precisa anotar toda essa parte, ok? Para que você possa seguir e ter conhecimento para você aplicar o restante que eu vou te ensinar aqui nessa aula. Então, entendido essa primeira parte, entendido também as causas que são as crenças limitantes, a programação mental que você recebeu ali na sua infância e na sua adolescência, que te causam esses medos, que te paralisam, vamos para a segunda parte, para a segunda etapa, ok? O que você precisa saber? O medo é uma semente que se alimenta do próprio medo, ok? Então, essa mente, essa imaginação, ela vai além, ela vai muito além. Eu, abrindo um parênteses aqui, eu atendi uma paciente só para você entender o que é o medo, a imaginação do medo, esse medo que não é real. Anota isso, gente. Pesquisadores norte-americanos chegaram a essa conclusão. 98% dos medos que estão aí na sua mente, travando a sua vida no hoje, no agora, nunca irão acontecer. 98%. Ou seja, praticamente todo esse medo que está aí na sua mente, travando a sua vida no hoje, no agora, te impedindo de andar de ônibus, de dirigir, de sair de casa, de falar em público, qual é os seus outros medos? Medo de morrer, medo de adoecer, medo de ficar doente, né? Medo de ficar pobre, medo de não ter dinheiro para pagar as contas. Todo esse medo nunca irão acontecer. É o resultado dessa pesquisa que aconteceu lá nos Estados Unidos, com várias pessoas que sofriam de transtornos mentais. Os cientistas acompanharam essas pessoas por muito tempo, né, por um período longo, e chegaram a essa conclusão. Vou repetir. 98% dos medos que estão aí na sua mente, travando a sua vida, nunca irão acontecer. Então, repete, escreve para você, vai repetindo isso para o seu cérebro várias vezes.
Entenda o seguinte, isso já faz parte do processo de cura, você já está reprogramando a sua mente. Vai falando assim, ó, a minha mente mente. A minha mente mente. Fala com a sua boca agora, escreve no seu caderno, a minha mente mente, ok? Então, o que você precisa entender? Que como a sua mente mente, o seu cérebro não entende o que é real do que é imaginário. Quando você começa a imaginar, por causa dessa programação mental, dessas crenças que estão no subconsciente, de medo, de abandono, de rejeição, de insegurança, tudo isso que você viveu, que você sentiu, que você viu na sua infância e na sua adolescência, dos 6 aos 12 anos, seus pais brigarem, seus pais se separarem, você se sentiu desprotegida, insegura, às vezes até por uma fala mais forte, mais firme do seu pai, da sua mãe, você se sentiu abandonada, rejeitada. Todo esse sentimento te trouxe medo, uma programação de medo. O seu cérebro entende isso aqui, gente, isso vai te trazer cura. O seu cérebro está treinado, o seu cérebro está muito bom em sentir medo, ficou viciado em sentir medo. O medo que não é real. O medo real, ele é bom. Tem que entender isso aqui para você se curar. É o medo imaginário, ok? Doutor Marílio, como é que eu faço, então? Se o meu cérebro ele não entende o que é real ou o que é imaginário, vem um pensamento ruim, o meu cérebro já entende que eu estou em perigo real e aciona um estado de alerta, fazendo que eu entre até em crise de ansiedade ou crise até de pânico. Mas não é um medo, não é um medo real, é um medo imaginário, só que o seu cérebro não difere. O seu cérebro não difere o que é um medo real do que é um medo imaginário, um pensamento que vem. Doutor Maurílio, do nada eu começo a sentir uma angústia. Não é do nada, tem uma causa. Tem uma causa, tem uma crença. Perdão precisa ser liberado, ressignificação precisa ser feita. Só que essa aula aqui é exclusiva para a gente vencer o medo, ok? Entendido isso, que existe esse medo imaginário, e é esse medo imaginário que está travando a sua vida, que está impedindo você de fazer as coisas, porque o medo real, ele não trava a sua vida, ele não te impede de fazer as coisas, pelo contrário, ele te dá um estado de alerta, um estado de atenção plena para que você tenha uma reação, uma ação para fugir daquele medo, ok? No exemplo da cobra lá mesmo, é essa reação que você vai ter, esse sentimento de medo que é real, você está vendo a cobra, ele vai te dar esse estado de atenção plena, até de alerta, para você ter uma ação, uma reação contra aquele perigo que está ali atentando contra a sua saúde, contra até a sua vida. Entendido isso? Agora, a imaginação do medo não é real. Seu cérebro não entende, aciona um estado de alerta, sem necessidade e você começa a sentir, muitas das vezes, palpitação, coração acelera, uma sensação de falta de ar, zumbido, tonturas. O que mais, gente? Um formigamento nas mãos, um bolo na garganta que parece que vai morrer sufocado. Isso já é um transtorno mental propriamente dito. Isso já é a ansiedade fazendo mal. Isso já é, às vezes, uma crise de pânico, quando ela é mais instantânea, mais rápida. É caracterizada como crise de pânico. Então, mas tudo isso é fruto do quê? Fruto de um medo imaginário, medo que não existe, ok? Fruto da sua mente que mente. Vai repetindo isso para você. Anota isso aí agora. Para vencer o medo, você precisa de duas coisas: repetição e exposição. Para vencer o medo, eu preciso, vai falando dessa forma, eu preciso de exposição e repetição, exposição e repetição. Para você reprogramar a sua mente, para você vencer essa programação mental. Primeiro você precisa entender, esse medo é um medo imaginário, ele não é real. Você não vai morrer dessa sensação, dessa angústia. Todo esse mal-estar que vem, esse coração acelerado, essa sensação de falta de ar, essa tontura, zumbido, formigamento nas mãos, esse bolo na garganta, nada disso vem para te destruir. Isso é uma reação natural do seu corpo, de defesa, diante de um medo imaginário, ok? Que a sua mente criou e o seu cérebro reage, entendendo assim, ó, ela está em perigo, ele está em perigo. Vamos ajudar? Vamos acionar um estado de alerta, vamos liberar hormônios como cortisol, hormônio do estresse, como adrenalina, noradrenalina, esses hormônios que fazem o seu coração acelerar, mas não é para você ter um infarto. Esse coração acelera, sabe para quê? Para bombear mais sangue para toda a sua musculatura, para que você possa lutar. Anota isso. É isso que vai te fazer se curar dos medos, não é remédio controlado.
Não é psicólogo, não é psiquiatra, não é doutor Maurílio, é você conhecer a verdade e você entrar em ação. É a sua ação. Vai anotando isso. É a sua ação que gera resultado e esse resultado te traz cura. Doutor Maurílio, quando? Hoje. Hoje, agora, se você sair dessa aula aplicando o que você está aprendendo aqui, você já começa a vencer esses medos, vai vencendo um por um. Interessante o seguinte, que o medo é uma semente que se alimenta do próprio medo. Enquanto você não vence esses medos, não vai vencendo um a um, sabe o que acontece com esses medos? Eles só vão aumentando. Por isso que cada dia que passa, os seus medos aumentam. Crises de ansiedade aumenta a frequência. Antes eu tinha uma crise a cada 2 meses. Agora eu tenho uma crise quase que diariamente. Eu atendi uma paciente, gente, com cinco crises de ansiedade no único dia. Atendi outra com 10 crises de ansiedade no único dia. Isso é um medo imaginário que vai tomando conta da sua mente e do seu corpo. Eu ia falar do que o medo, do ridículo que o medo faz com você. Eu atendi uma paciente, gente. Quem está sofrendo com ansiedade, tem 2 extremos, né, com relação à alimentação. Ou come demais, desenvolve aquilo que chamamos de compulsão alimentar, ou fica totalmente sem comer, sem apetite. E essa paciente não estava comendo nada, estava definhando, emagrecendo muito. E conversando durante o atendimento, olha o que ela me falou: doutor Marílio, eu não estou comendo, porque eu fico pensando que se eu comer, a minha barriga vai explodir. Você entendeu o que o medo está fazendo com você? O ridículo que o medo está fazendo com você? Até quando? Dá um basta nisso hoje. Começa a questionar através do uso da sua mente consciente. É uma pena que nessa aula aqui eu não vou conseguir trazer também essa questão da mente, mas na mentoria eu trago, no ATC eu trago mais para você entender do poder da mente consciente. Porque é através do uso da mente consciente que você vai dominar o seu subconsciente e toda essa programação mental maldita, mal falada, essas crenças limitantes, essas mentiras. Essa programação mental, essas crenças de abandono, de rejeição, de insegurança, que foram criadas desde a sua infância, desde a sua adolescência. Tá entendendo? É isso que cura, não é remédio controlado. Doutor Maurício, você está falando então para a gente parar de tomar os remédios? Não. O remédio, em alguns casos, ele é necessário sim, mas você precisa entender o seguinte: o remédio é para te trazer um alívio em alguns dos sintomas de ansiedade, de pânico, de insônia, alívio. Quantos de vocês estão tomando remédio controlado fortíssimo, continuam com medo, continuam com crise de ansiedade, continuam com crise de pânico, continuam não dormindo, mesmo tomando Zolpidem, Rivotril, Clonazepam, Alprazolam, remédios fortíssimos e ainda não dormindo. Então, entenda isso, remédio não te cura. O que te cura é conhecer essa verdade, conhecer como funciona, como é o mecanismo de funcionamento do medo imaginário, da ansiedade, das crises de pânico, da insônia, e entrar em ação com as ferramentas, com a instrução que eu vou te passar aqui. Então, primeiro ponto para você começar a vencer o medo, anota aí. Primeiro ponto para você começar a vencer o medo. Doutor Maurílio, então, peraí, os pensamentos vêm e aí essa angústia é instalada por causa dos pensamentos. Sim, só que os pensamentos vêm por causa das crenças limitantes, por causa da programação mental que está lá no meu subconsciente. Então, doutor Maurílio, eu luto contra os meus pensamentos e começo só a ter pensamento positivo? Infelizmente, não é assim. A gente não tem domínio sobre os pensamentos. Os pensamentos vêm e os pensamentos vão, ok? Os pensamentos vêm e os pensamentos vão. O que eu preciso fazer para mudar meu pensamento? Anota essa frase aí também, que isso vai te trazer cura. É isso que te cura. Eu sou o que eu penso, porque o que eu penso determina o meu comportamento. Anotou? Vou repetir. Eu sou o que eu penso, porque o que eu penso determina o meu comportamento. Como é que eu mudo o meu pensamento? Já que eu sou o que eu penso, mudo primeiro o meu comportamento. Eu mudo primeiro o meu comportamento. É assim que eu vou reprogramando a minha mente e vou mudando os meus pensamentos. Então, o que muda primeiro? Repete comigo, com a sua boca. Comportamento. Comportamento. Primeiro passo para começar a vencer os medos. Presta atenção nisso. Quanto mais medo você tiver de uma crise de ansiedade, mais crise de ansiedade você vai ter. Então, não tenha medo. Não tenha medo de uma crise de ansiedade. Jó 3:25, a palavra da verdade, fala assim, ó: aquilo que eu mais temia me sobreveio. Ou seja, aquilo que eu mais tinha medo, eu atraí.
Aquilo que você tem medo, você atrai. Então, entenda isso. Repete de novo, escreve de novo o seu caderno. Eu preciso de repetição e preciso de exposição. Como é que vence o medo de dirigir? Dirigindo. Dirigindo, entendendo que isso não é um medo real. Eu tenho carro, escuta aqui. Eu tenho carro, eu tenho habilitação, eu tenho minha ciência, minhas funções mentais, né? Tudo intacta, né? Eu tenho minha inteligência, eu tenho minha função cognitiva. Por que esse medo? Esse medo não é real, é um medo imaginário. Então, como é que vence o medo de dirigir? Dirigindo, exposição e repetição. Exposição e repetição. Só que você precisa criar uma estratégia de enfrentamento do medo, e é isso que eu vou te explicar na aula aqui agora. Estratégia de enfrentamento do medo. Anota isso aí. Eu preciso criar uma estratégia de enfrentamento do medo. Ou seja, você vai estar no controle. Você vai estar no controle absoluto dessa estratégia. Eu vou falar mais adiante. Mas, exposição e repetição. Como é que vence o medo de dirigir? Dirigindo. Como é que vence o medo de falar em público? Isso tem um nome. Isso é um tipo de ansiedade chamado fobia social ou agorafobia, né? Do nada eu estou no local público e começo a sentir um mal-estar, uma angústia, um medo que me domina, que me controla, né? Isso chama o quê? Agorafobia. Esses nomes, gente, só serve para te dar mais medo ainda. Fobia social é medo de gente. Sabe de onde começou isso? Lá na sua infância, na sua adolescência. Quando seu pai e a sua mãe virava para você, ou uma pessoa, um avô, um irmão mais velho, o padre, o pastor, o professor, pessoas que exerciam sobre você autoridade absoluta, pessoas que você viam como seus heróis. Aquilo que eles falavam eram verdades inquestionáveis. Quando seu pai e sua mãe viravam para você e falavam assim, não fala com estranho que é perigoso. Você já ouviu isso? Quantos de vocês aqui já ouviram isso? Não fala com estranho na rua que é perigoso. Até hoje, você tem medo de falar com as pessoas em público. Você não tem medo, não, você tem pânico. Você está numa reunião de igreja, numa reunião de escola do seu filho. Você precisa se manifestar e na hora de você levantar a mão e falar, você começa a tremer. O que é isso, gente? É o seu subconsciente acessando essa crença de falar em público. Desde a sua infância, da sua adolescência. Você foi ensinado, treinado, repetidas vezes, você ouviu isso, que era perigoso falar com pessoas em público. Não podia falar com estranho. E daí veio essa crença, essa programação mental maldita, mentirosa, mal falada, de que é perigoso falar com estranho. Por isso que você desenvolveu essa fobia social, medo de falar em público, medo de gente. Como é que eu venço isso, doutor Maurílio, na prática? Exposição e repetição. Repete comigo. Eu preciso, fala assim com sua boca, eu preciso de exposição e repetição. E aí, doutor Maurílio, eu já saio dando uma palestra para 1000 pessoas? Não! Lembra que é a sua estratégia e você no controle. Ninguém pode te forçar a isso, tá? Essas críticas que vêm de familiares, você está com frescura, você está com preguiça, você está querendo chamar atenção com relação aos medos que você sente, com relação, de repente, até crise de ansiedade que de repente você possa estar tendo. Escuta só, isso não é real. Ansiedade é coisa séria. Isso que eu estou te ensinando aqui não é brincadeira, mas é a única forma de se curar. Não estou falando de melhora, não estou falando de mudança, estou falando de cura. Não seja mais enganado, enganada. Não existe um comprimido que vai tirar esse medo. Psiquiatra nenhum vai tirar, psicólogo nenhum vai tirar, doutor Maurílio não vai tirar, nenhum remédio vai eliminar esse medo. A única forma de você eliminar de uma vez por todas esses medos, que agora você já entendeu que não é o medo real, porque o medo real ele é bom, o medo real ele não trava a sua vida, ele não te paralisa, pelo contrário, o medo real faz com que você treine mais, faz com que você se capacite, tenha atenção plena para tomar uma decisão rápida. O medo real, ele é bom, ele foi necessário para a sobrevivência humana. Agora, o nosso inimigo aqui é a sua mente que mente.
É o medo imaginário, é a imaginação do medo. É esse que precisa ser combatido. Como é que combate? Como é que vence isso? Fala com a sua boca assim, eu preciso de repetição e eu preciso de exposição. Quanto mais você fugir desse medo, mais esse medo cresce. Lembra que o medo é uma semente que se alimenta do próprio medo. Doutor Maurílio, esse medo começou há muito tempo atrás e ele começou um medo pequenininho e hoje ele está enorme, hoje ele está incontrolável, hoje ele está um gigante dentro de mim. Virou um gigante, você deixou de virar um gigante. Mas agora você tem nas suas mãos ferramentas, informação e instrução que eu vou continuar te dando aqui nessa aula para que você possa hoje, não é amanhã. Anota aí no seu caderno, mudanças acontecem rápido. Mudanças acontecem rápido. É hoje. Nós só temos o hoje, o agora. Você só tem o hoje, o agora. Ninguém, nem você, nem o Dr. Maurílio, nem o homem mais rico desse mundo, que atualmente é o Elon Musk, nem ele, com todos os trilhões de dólares dele, nem ele tem garantia de 24 horas. Nós só temos o hoje e o agora. Então, toda a instrução que eu estou passando para você é para você entrar em ação hoje, agora. Entendendo o seguinte, cada dia que passa, que você vai procrastinar, doutor Maurílio, que você vai empurrando com a barriga o que tem que ser feito, a partir de agora você já sabe o que tem que ser feito, cada dia que passa, esses medos só crescem. As crises de ansiedade só pioram, só aumentam. A frequência era 1 a cada 2 meses, agora é 5, 10 crises de ansiedade no mesmo dia. Cada vez você está dormindo menos, cada vez mais quantidade de comprimido. Gente, eu atendi uma paciente tomando 18 comprimidos no único dia, 6 qualidades de remédio, e eu te pergunto, isso é vida? Isso é uma prisão, isso é uma escravidão. Você não nasceu para ser escrava. Fala com a sua boca assim, ó. Eu não nasci para ser escrava do medo, escrava de remédio, escrava dessas crises, dessas dores terríveis. Essa falta de ar, esse coração acelerado que parece que eu vou morrer, você não vai morrer. Todo esse mal-estar provocado por uma crise de ansiedade não é para te matar, não é para te destruir. É para te proteger. Anota isso. Ouve essa aula uma vez, duas. Lembra que você precisa de quê? Repetição e exposição. Quanto mais você foge desse enfrentamento, mais esse medo vai aumentando. Lembra que o medo é uma semente que se alimenta do próprio medo e vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Daqui a pouco está uma árvore, está um monstro dentro da sua mente. Ok? Fala mais uma vez com a sua boca, Senhor, a minha mente mente. Qual que é o inimigo a ser combatido? Fala com a sua boca, Senhor, a minha mente. Não é a mente, a minha mente. A minha mente que mente. Doutor Maurílio, eu estou entendendo tudo. Eu estou entendendo por que eu estou sofrendo com esses medos. Então, vamos lá na prática? Como vencer o medo de falar em público? Fobia social. Falando. Sai hoje. Lembra que eu preciso de repetição e exposição. Fala com a sua boca, eu preciso de repetição e exposição. Escreve isso no seu caderno, escreve várias vezes. Vai falando, eu preciso de repetição e exposição. Não existe outro remédio. Tem o medo, esses medos imaginários, esses medos que estão dominando a minha vida, tem cura, tá? Então, como é que vence o medo de gente? O medo de falar em público? O tipo de ansiedade chamado de fobia social. Eu já falei que esses nomes é só para te dar mais medo ainda, ok? Como é que vence? Falando. Quando? Hoje, agora. Se a gente só tem o hoje, agora, você tem que fazer isso é hoje, é agora, ok? O que você vai fazer? Você vai sair de casa intencionalmente. Você vai entrar num supermercado, numa padaria, numa farmácia, e você vai falar com a caixa do supermercado. Você vai fazer o contrário do que te ensinaram lá na sua infância, na sua adolescência. Na mentoria, eu ensino isso também. Aqui nessa aula não vai ter tempo, mas eu ensino um processo de perdão, de ressignificação. Todas as pessoas que colocaram esses medos aí no seu subconsciente, na sua mente, todas as pessoas que foram responsáveis por fazer essa programação maldita, mentirosa, essas crenças que limitam você, e você é um ser ilimitado, todas essas crenças, todos esses medos, esses traumas, essas pessoas que fizeram isso, elas precisam ser perdoadas. Dentro da mentoria, eu ensino esse ato de perdão, tá? Isso é muito, muito necessário para que você se cure realmente, totalmente. Dentro da mentoria, eu ensino isso. Então, vamos lá. Você vai sair hoje intencionalmente, ir na padaria, num supermercado, numa farmácia, e ali você vai conversar com o caixa do supermercado. Você vai perguntar o nome, você vai falar o seu nome e vai puxar uma conversa, um assunto. Uma, duas frases, três frases. Pronto.
sai dali, comemora muito, celebra esse micro resultado. Qual a importância de comemorar e celebrar, doutor Maurílio? Quando você comemora, quando você celebra muito. Escuta isso aqui, isso te traz cura. Isso aqui não é brincadeira, gente. Ansiedade é coisa séria. Eu, doutor Maurílio, sou o maior especialista hoje no Brasil em cura de ansiedade, insônia, cura de ansiedade, insônia, medo, pânico do Brasil. E eu não estou aqui perdendo meu tempo. O seu cérebro vagabundo, o seu cérebro viciado em medo, em ansiedade, em depressão, me perdoe a expressão, mas é só para te chamar a atenção, para te trazer cura, para te ajudar mais ainda, ok? Esse cérebro, ele tende a não fazer essas coisas simples. Ele tende ainda a continuar acreditando no remédio que vai ser lançado, um remédio forte, cheio de efeito colateral, no remédio que cheio de reações adversas. Todos esses remédios controlados, gente, entenda, eles têm várias reações adversas, te ajudam em algumas coisas, assim mesmo, quando ajuda, mas eles trazem vários efeitos colaterais, vocês precisam entender isso. Esses remédios, todos eles te causam dependência química, dependência psicológica. Então, é o seguinte, entra em ação hoje, agora, não é amanhã. Saia intencionalmente, vai na farmácia, vai no supermercado, vai na padaria, intencionalmente fala com a menina do supermercado, troca 2, 3 palavras, 3 frases, sai dali, vai para sua casa e comemora muito. Comemora assim, ó, eu consegui, eu posso isso e muito mais, eu mereço muito mais, eu consegui. Doutor Maurílio, qual a importância de eu celebrar um micro resultado, de eu comemorar muito? Você vai acionar o seu sistema dopaminérgico, produzindo dopamina. O que é dopamina? É o hormônio da motivação. E aquilo ali já vai construindo uma nova trilha neural totalmente oposta ao medo. Entenda, o seu cérebro está viciado, está treinado. O seu cérebro ficou muito bom em ser ansioso, cheio de medo, cheio de, às vezes, até de depressão, de tristeza. Então, nós temos que fazer o treinamento inverso. Nós temos que reprogramar a mente através de quê, gente? Exposição e repetição. Você vai fazer isso uma vez só? Não, várias vezes durante o dia. Você vai sair intencionalmente, vai no supermercado, na padaria, na farmácia, em outros locais, e falando com pessoas estranhas. Você vai reprogramar a sua mente. Está entendendo ou não? E sempre volta e comemora. Quando você comemora, você celebra, você aciona o seu sistema dopaminérgico, produzindo dopamina, te dando motivação e ajudando na reprogramação da mente. Você vai mudar a química do seu corpo com toda essa ação que eu estou te ensinando aqui para vencer o medo. Doutor Maurílio, eu estou com medo de dirigir. O que eu faço para vencer o medo de dirigir? Gente, dirigindo. Dirigindo. Então, primeira coisa, você toma uma decisão, entende. Eu preciso vencer esse medo. Doutor Maurílio, não tem necessidade mais de dirigir. Escuta isso aqui que é muito importante. Doutor Maurílio, não tem necessidade mais de dirigir. Eu estou indo de metrô, estou indo de ônibus para o trabalho. Meu trabalho é perto de casa, então eu prefiro melhor não mexer com isso e não dirigir, permanecer com esse medo. Gente, seria muito bom se esse medo não aumentasse. Não aumentasse. Ouve isso aqui. Aquilo que você não vence, o medo de dirigir, achando que não precisa mais de dirigir, esse medo só vai aumentando, a ponto de virar um pânico, a ponto de virar uma crise de ansiedade que vai atormentar muito a sua vida. Então, é importante você vencer esse medo de dirigir, mesmo que você não tenha mais necessidade de dirigir. Fala com a sua boca, senhor, o medo precisa ser matado, assim como você mata a sede, mata a fome. Mata a sede com água, mata a fome com comida, você precisa matar o medo. Como? Exposição e repetição. Enfrentamento, criando uma estratégia de enfrentamento. Como é que vence o medo de dirigir, então, doutor Maurílio? Primeiro, chama uma pessoa da sua confiança para estar do seu lado no banco do carona. Marido, esposo, pai, um instrutor da autoescola, uma pessoa, um amigo, uma pessoa que você confia muito, ok? Mas uma pessoa que não vai te dar ordens. Se essa pessoa assumir o controle e te dar ordem, falar assim, ó, vamos daqui lá no centro, já não vai funcionar mais. Lembra que essa estratégia de enfrentamento, quem tem que estar o tempo todo no controle do início ao fim é você. Só funciona se for você, se for uma decisão sua. Entendendo que não existe um comprimido para vencer esse medo, entendendo que enquanto você não vencer esse medo, outros medos vão surgindo e tomando conta da sua vida. Então, você entendeu isso, você decide. Quando? Decide hoje. Eu vou fazer isso hoje. Chama a pessoa da sua confiança e coloca no banco do carona. Assume o volante. E o que é a decisão estratégica? Você vai decidir o seguinte:
Eu vou andar daqui ali na esquina, eu vou andar 100 metros, eu vou andar um quarteirão apenas. Andou esse um quarteirão, você vai descer do carro, você vai comemorar muito. E você vai decidir se você vai continuar andando ou não. Se você decide não continuar andando, tá tudo bem. Você já fez o que você determinou a fazer e você comemora e celebra muito. Pede essa pessoa da sua confiança para assumir o volante. Você vai para o banco do carona e vai comemorando muito. Eu consegui, eu posso isso muito mais. Eu venci o medo imaginário de dirigir. Eu sou capaz, eu posso isso e muito mais. Vai repetindo isso para o seu cérebro. As palavras têm poder. Vai repetindo, vai reprogramando a sua mente. Doutor Maurílio, aí eu faço isso uma vez só? Não! Lembra que é exposição e repetição. Eu vou fazendo isso muitas vezes. Eu vou fazendo isso intencionalmente. Eu preciso ir na casa da minha vizinha, que é na rua de trás. Eu poderia ir a pé, mas eu vou de carro para vencer o medo. Você precisa ser agora intencional. Intencional. Você precisa de repetição e exposição. Muitas vezes. Muitas vezes. Doutor Maurílio, como é que vence o medo de sair de casa? Eu tenho medo de sair de casa. Escuta isso aqui. Muito cuidado com as coisas que você anda assistindo, que você anda vendo, que você anda ouvindo. Nós somos a média das 5 pessoas com que a gente mais convive. Isso quer dizer o seguinte: se você vive com 5 idiotas, fica tranquilo, você vai ser o sexto. Presta atenção, uma paciente minha, Terezinha, 58 anos, ativa, ia na igreja, fazia hidroginástica, ia na feira, do nada começou a ter um medo de sair de casa, não saía de casa. Fizemos esse atendimento individual online, ok? Durante esse atendimento, ela chegou à conclusão: doutor Maurílio, agora conversando com você, eu já sei de onde que veio esse medo, não é do nada. Gente, não é do nada, sempre tem uma causa. E enquanto você não combate a causa, enquanto você fica preocupado com esse coração acelerado, com essas tonturas, esse zumbido, essa sensação de falta de ar, que nem falta de ar é, enquanto você fica preocupado com esse bolo na garganta, que parece que vai te matar sufocado, mas não vai, você está combatendo o inimigo errado. O inimigo é outro. Fala com a sua boca assim, ó, o inimigo é a minha mente. Que mente? É a sua mente que mente. Esse é o inimigo. Fala assim, ó, o inimigo é a minha mente que mente. Só que a partir de hoje eu vou questionar os meus pensamentos com ação, com um novo comportamento, com a decisão, com criando uma estratégia de enfrentamento, com exposição, com repetição. Não existe outra forma para vencer esses medos. A dona Terezinha, durante o atendimento, chegou à conclusão que o seguinte: sabe de onde que vem esses medos dela sair de casa? Por causa de um programa chamado Cidade Alerta, que ela estava assistindo todos os dias. Um programa que fala de violência urbana, um programa que fala de tiro, assalto, morte, roubo. Gente, como não sentir medo de sair de casa se você está alimentando a sua mente assistindo um programa desse? Doutor Maurílio, as coisas que eu assisto, jornal, televisão, política, que eu acompanho o tempo todo, isso me traz medo? Lógico que traz. Isso está programando a sua mente. Lembra que é exposição e repetição. O tempo todo você está assistindo essas coisas, assistindo, poluindo, jogando esse lixo tóxico na sua mente. Como você não vai desenvolver esses medos? Como você não vai se curar desses medos? Continuando expondo a sua mente a esse tipo de informação, a esse tipo de programa. Dona Terezinha foi curada, voltou a sair de casa, mas para isso ela parou de assistir televisão. Então, como que vence o medo de sair de casa? Gente, saindo, tomando uma decisão, assumindo o controle de uma estratégia. Por exemplo, você não está saindo nem do quarto. Você toma, primeira coisa, quando tem que fazer isso? Hoje, agora. Nós só temos o hoje, nós só temos o agora. Ok? Então, é uma decisão. Por quê? Porque eu entendo que se eu não vencer esse medo só aumenta e só vai piorar o meu quadro. Daqui a pouco eu estou com crise de ansiedade, crise de pânico. A minha insônia aumenta, eu começo a não dormir noite nenhuma. O medo toma conta da minha vida. Não é isso que você quer para você. Certo? Então, você toma uma decisão. Ou seja, entendendo, é o único caminho. Eu preciso enfrentar. Decisão quando? Hoje, agora. Qual que é a decisão? Sair de casa. E aí, doutor Maurílio, eu já saio, já vou lá no meio da rua? Não, sai no portão de casa. Você que não está saindo nem do quarto, sai no portão de casa. Volta e comemora, celebra muito, aciona o seu sistema dopaminérgico.
Comemore isso na frente do espelho, falando assim: eu posso isso e muito mais, eu venci o medo. Eu venci o medo. Vai repetindo para o seu cérebro: eu venci o medo, eu venci o medo. Depois, dá uma volta no quintal da sua casa. Volta, comemora muito. Decida. Essa comemoração vai fazer com que você acione o sistema dopaminérgico. Você vai produzir dopamina, produzir e liberar dopamina, que é o hormônio da motivação. Isso vai fazer com que você tenha motivação para continuar fazendo o que tem que ser feito. Então, escuta aqui. Aí você decide: vou dar uma volta no quarteirão da minha casa. Sai do portão, dá uma volta no quarteirão, volta e comemora muito, celebra muito e continua evoluindo. Entenda o seguinte: você tem hoje ainda que parar de se comparar. Você só precisa ser melhor do que você mesmo, 1% melhor do que você foi ontem. 1% nas ações contra o medo, 1% na sua alimentação, 1% nos seus relacionamentos. Gente, para de ouvir pessoas negativas, fuja de pessoas tóxicas. Na minha mentoria, nos meus atendimentos individuais, no ATC, que é o meu programa gravado, para vencer a ansiedade, pânico, medo, eu trago essa consciência de que você tem que fugir de pessoas tóxicas. Doutor Maurício, mas a pessoa tóxica é o meu marido. Pessoa tóxica é o meu cônjuge, é o meu pai, é minha mãe. Fuja de pessoas tóxicas. Eu ensino isso no ATC, eu ensino isso na mentoria, como você fazer. Essas pessoas tóxicas estão contaminando a sua mente, estão te deixando cada vez mais doente, estão impedindo você de alcançar a sua cura. Ansiedade tem cura, pânico tem cura. Presta atenção, insônia tem cura. E a partir de hoje, nessa aula aqui, se você colocar em ação tudo que você aprendeu aqui, anotar e aplicar simples dessa forma, você vai começar, a partir de hoje, a se curar desses medos imaginários. Esses medos que estão paralisando a sua vida, esses medos que estão assumindo o controle, o governo de toda a sua vida. Presta atenção, até quando você vai suportar o medo decidindo se você vai sair de casa, se você vai andar de ônibus ou não, se você vai falar em público? O medo está te impedindo de se relacionar com as pessoas, de se manifestar numa reunião importante, às vezes numa reunião de igreja, numa reunião do seu filho, ou do seu filho, da sua filha. Você precisa fazer uma pergunta, só que você tem medo, começa a te dar uns tremores. Entenda, esse é um medo imaginário, é uma crença que está aí, que precisa ser quebrada, ser matada, ser rompida. Como? Exposição, repetição. Lembra, eu já ensinei. E a mesma forma você vai fazer para vencer qualquer outros medos. Você vai vencendo os outros medos. Como? Repetição e exposição. Quando, doutor Maurílio? Hoje, agora. Mudanças acontecem rápido. Ó, espero aqui nessa aula ter ajudado vocês. Entenda de uma vez por todas. Isso aqui não é milagre, isso aqui é método que funciona. Todos os meus pacientes se curam desses medos imaginários dessa forma que eu ensinei aqui para vocês. E você também vai se curar. Anota tudo que eu ensinei para vocês aqui e começa a aplicar hoje, não é amanhã. Começa a aplicar a partir de hoje na sua vida. E depois pode até compartilhar comigo nas redes sociais, lá no meu Instagram, me manda uma mensagem. Como que foi? Como você se sentiu? O quanto você já está conseguindo romper e vencer todos esses medos na sua vida. Eu posso te garantir, enquanto você estiver dominado por esses medos, você está aprisionada por esses medos, dependente, às vezes, muitas vezes, já de remédio controlado, mas você não nasceu para isso, para ser escravo de remédio, escravo de medo, de pânico, e de toda essa angústia, sabe, que está dominando a sua vida, e tanto tem atrapalhado, tirado a sua alegria até de viver. Tá bom? Conta comigo, você não está mais sozinho e parabéns pela sua atitude de vencer o medo. Agora, entra em ação hoje, agora, porque mudanças acontecem rápido. Até mais!